Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda trazendo mais um vídeo para vocês nesse canal e hoje eu quero trazer aqui um top 20 com os discos, na minha opinião e de muitos, eu pesquisei em alguns sites, discos subestimados. Eu queria ver se eu concordava, né? Vou colocar muitos aqui que são de minha opinião, né? Discos que eu ouvi durante a minha vida que eu achei que o povo não deu bola ou, né? Ele foi comparado com o seu antecessor. E sempre acontece esse tipo de conflito, né? Às vezes a banda lança um disco fenomenal e depois lança um que é de qualidade duvidosa, ou então eles lançam um disco que os fãs adoram, mas no disco seguinte eles mudam um pouco o estilo e a galera torce o nariz. Eu vou trazer aqui 20 álbuns que eu acho subestimados demais e que são álbuns bons, maravilhosos, espetaculantes, na minha opinião e até na opinião de alguns, pelo que eu já li. O tempo passa, o tempo voa e a nossa maturidade vai aumentando e a nossa percepção musical também aumenta, a gente fica com um gosto mais apurado e acaba que discos que outrora achávamos uma bela de uma, acaba hoje sendo discos mais palatáveis. Eu vou trazer aqui já o 20º lugar, na minha opinião, de discos subestimados, discos que mereciam mais. E eu fiquei assim de boca aberta nas listas que eu vi porque, né, discos que realmente não merecem. 20º lugar, Dire Straits com um disco de 1982, Love Over Gold, cara. É um disco espetacular, esse disco tem Private Investigations. É claro que ali houve uma mudança de som, né? A banda trazia ali meio que um country rock, uma coisa mais, né, Southern, e acabou virando ali meio que um progressivo, né, músicas mais elaboradas. No entanto, eu acho Love Over Gold do Dire Straits de 1982 um descasso. Em 19º lugar eu vou com o disco Balance of Power do Electric Light Orchestra. Também a banda aqui já tinha se dissolvido quase toda, só tava ali o Jeff Lynne na frente ali junto com o Richard Tange, né? E o disco Balance of Power de 1986 para mim é um descasso, cara. É um disco, né? Calling America, Heaven Only Knows, a grande Without Someone, também tem a música Getting to the Point. É um descasso do Electric Light Orchestra, aliás, um dos últimos discos até que a banda retornasse, e eu acho o disco fantástico. Tem uma cara meio de AOR, ali tá flertando com o som meio que do Foreigner, coisa e tal, e eu gosto muito. De repente essa mudança de som é que fez com que a galera torcesse o nariz pro disco. Ele não vendeu quase nada, mas é um descasso. 18º lugar eu vou com The Moody Blues, com o disco The Present de 1983. Moody Blues, cara, só faz discos fantásticos, né? Eu gosto de todos os discos. Vai variando um pouco, eles andaram flertando aí nos anos 80 com synth pop. No entanto, o som característico você encontra ali em todas as gravações. E o disco The Present de 1983 foi um disco que a galera sentou o pau na época, mas tem músicas espetaculares como Blue World, Running Water, cara, música linda e maravilhante aí do The Moody Blues aí do disco The Present de 1983, que eu acho um disco super subestimado e não era para o ser. Em 17º lugar, aqui tem uma história, um contexto por trás disso, o Drama do Yes, né, disco de 80. Ali o Jon Anderson não estava mais na formação, nem o Rick Wakeman, né? Muito pelo contrário, entrou ali o Trevor Horn e também o Jeff Downes, né? Uma dupla muito competente, né? O Jeff Downes nunca teve o virtuosismo do Rick Wakeman, mas tá aí no Yes até hoje, né? Tá no Yes até hoje. E o Trevor Horn também com um vocal que não pode se comparar com o do Jon Anderson, que havia saído da banda, porque está experimentando seus projetos solo aí junto com o Vangelis, por exemplo, né? E lançou o Drama e a galera torceu um pouco o nariz, mas o disco é um disco que eu acho fantástico, cara. Tem músicas espetaculares no disco e não merecia estar na lista dos discos subestimados, cara. Você concorda comigo? Em 16º lugar eu vou com um disco também da banda que eu gosto muito, o Uriah Heep com o disco High and Mighty, de 1976, o último disco com o grande David Byron na formação da banda.
Eu acho um disco muito legal, não pode se comparar, é claro, ao clássico, né? Os clássicos discos anteriores a esse disco, né? Mas não deixa de ser um bom disco, eu gosto muito desse disco. O disco tem o Woman of the World, tem Weeping Silence, não pode ser ruim, né? Então tá aqui em 16º lugar o Uriah Heep com o disco High and Might. Em 15º lugar, Eloy the Tides Return Forever, disco de 1994. Eu já vi em alguns canais também no meu, eu falando desse disco, colocando em uma certa posição e a galera não concorda muito, mas pra mim é um disco fantástico do Eloy, cara. Pra mim é um dos melhores discos. O disco tem músicas progressivas, tem coisas meio que flertam com Rush. Eu acho um disco maravilhoso. O disco The Tides Return Forever tem a música Last in Line, In Company Avengers, Fatal Illusions, a faixa título The Tides Return Forever. É um dos melhores discos que eu já ouvi na minha vida, então tá aqui em 15º lugar, justamente na lista dos discos mais subestimados da história. Não pode, Eloy não! Em 14º lugar, Ozzy Osbourne. Esse aqui eu fiquei de cara em quantas listas esse disco apareceu, cara. The Ultimate Sin, do Ozzy Osbourne, de 1986. É um disco mais polido, um disco mais clean. Não tem tanto peso, mas tem Killer of Giants, Shot in the Dark, Full Like You, a faixa título de Ultimate Sin, entre outras músicas, cara. Como é que... Loser! Secret Loser! Como é que um disco desse pode estar nos discos subestimados aí pela galera? Um descasso danado, The Ultimate Sin. Não dá para concordar. Em 13º lugar, Journey com o disco Arrival de 2001, um disco que eu gosto demais também, não tem uma música ruim, tem 15 faixas no disco, um descasso fenomenal. E a galera deixou o disco meio que passar, se não fosse o show lá que eles lançaram lá ao vivo em Las Vegas, em 2001, né, fazendo a turnê do disco, o disco passaria batido ao primeiro com o grande Steve Algeri, o cara que eu acho que em matéria de presença mais se adequou ao Journey, né? Não estou dizendo que foi o melhor vocalista não, ninguém substitui o Steve Perry, mas o disco Arrival tem que ser revisto, cara. Dá uma olhada, você que conhece e gosta do Journey, dá uma ouvida nesse disco, é um disco que deixam sempre de canto. Tem muitos discos piores do que o Arrival na discografia do Journey, vai vendo. Em 12º lugar, esse aqui também é um disco que logo de cara, quando eu vi a primeira vez, eu gostei, que foi o Megadeth Euthanasia, de 1984. Tem Train of Consequence, tem a música to the Moon, né? Como é que um disco desse pode ser ruim? Um disco bem produzido, achei a produção legal, achei a capa bacana, apesar de ser polêmica. Né? Pra mim é um descasso subestimado do Megadeth, não pode. Em 11º lugar eu vou com o disco do... Eu não gosto muito do U2. Eu escuto alguma coisa, pra mim o U2 eu faço daquelas coletâneas que eu pego os melhores ali, porque a conta é fácil, né? Eu sempre falo isso com meus amigos, sempre falo isso com o pessoal. Se uma banda tem 10 discos e eu gosto de 30 músicas, a banda eu não posso considerar só uma boa banda, né? Eu considero uma banda que faz boas músicas. Entende a lógica? Para mim, para a banda ser boa, pelo menos 51% do material tem que ser bom. Mas eu ouço alguma coisa do U2 e, né, não estou dizendo que é o melhor disco não, mas é um disco subestimado demais. O Zuropa do U2 de 1993, eu acho o Zuropa muito bom, cara. O Zuropa é muito legal, produzido aí pelo Brian Eno. É um descasso, é um disco muito experimental, totalmente fora da curva, né? Fora do que o U2 costumava fazer. Tem músicas como Zuropa, que eu acho fantástica. Tem a música Lemon. Lemon eu acho muito maneira, uma viagem danada. O The Edge está cantando bastante nesse disco. Também tem a música Numb. Tem a música Far Away So Close, para mim é a melhor música do U2. Além de outras músicas, tem participação até do Johnny Cash na música The Wanderer. Eu acho esse disco muito bacana, cara. O Zuropa do U2, e é um disco extremamente subestimado. Que covardia, injustiça! Em 9º lugar eu vou com Black Sabbath. Na verdade, o que acontece? Eu vou botar aqui o The Headless Cross.
tem o Tony Martin no vocal, mas todo disco com o Tony Martin pelo Black Sabbath é subestimado, né, cara? O cara arrebenta, né, cara? Mas o disco mais subestimado é um disco incrível pra mim, que é o Headless Cross, cara. O disco aí de... Eu não anotei, mas esqueci o nome também. É um descasso pra mim, do Black Sabbath, com o Tony Martin, que a galera também não deu bola ou torceu o nariz, cara, mas eu acho um cara muito competente, não tem a presença do Ozzy, mas canta tão bem quanto, ou até mais. Em 10º lugar aí, eu troquei tudo. Eu vou no Dream Theater, Falling to Infinity, depois eu entro aqui no lugar certo. Dream Theater, Falling into Infinity, é um disco também que, na época que saiu depois do Awake, né? A galera também não gostou, porque estava dizendo que o James Labrie não estava alcançando aquelas altas notas que ele alcançava no disco anterior, mas eu acho um disco maravilhoso. Tem You Not Me, tem Peruvian Skies, Hollow Ears, Hell's Kitchen, músicas fantásticas, cara. Eu não entendo porque que esse Take Away My Pain também é música bacana. Como é que esse disco pode ser subestimado? Eu estou trazendo esse aqui, mas tem um disco também de Astonishing, que é um disco mais recente também, que eu acho muito legal, e a galera sentou o pau. Foi incompreensível. Também tem um disco aí de 1987, que está em 8º lugar, o Supertramp, Free as a Bird. A galera senta o pau nesse disco, dizendo que é disco de synth pop feito por tiozão. Mas eu acho esse disco legal, cara. Eu acho esse disco legal, não acho disco ruim, não. Pra mim, é uma injustiça dizer que Free as a Bird de 87 do Supertramp é ruim. Não é um disco ruim. É pop, mas tem a faixa título que é legal, tem a música I Beg You, tem Alright. É um disco, You Say It's Not a Moment. Eu acho também tem músicas fantásticas nesse disco. Tá aqui na minha lista de discos subestimados. Tadinho! Em 7º lugar, Depeche Mode, uma das minhas bandas do coração. Um disco que eu acho super introspectivo, viajandão, legal do Depeche Mode, disco de 2001. A galera universalmente sentou o pau no disco, que é o Exciter. Vale dizer que a pior música do Depeche Mode está nesse disco, né? The Dead of Night. Eu acho essa música feia demais, mas o resto do disco é muito bom. Tem Dream On, When the Body Speaks, tem Free Love, tem a música Breathe, tem Good Night Lovers, tem a música Comatose. É um disco muito bacana, um disco para você pôr e viajar e relaxar escutando os meninos da moda passageira Depeche Mode. A moda passageira está até hoje vendendo rios de dinheiro, ganhando rios de dinheiro. Em 6º lugar também, banda do coração, Pink Floyd. Alguns colocam esse disco no topo e outros colocam no poço, né? O disco The Final Cut de 1983, porque é muito depressivo, é um disco depressivo. Mas é um disco subestimado pela galera, o pessoal tira um pouco da discografia do Pink Floyd e o coloca meio que como um disco solo do Roger Waters. No entanto, tem solos de guitarra ali do David Gilmour que não dá para pagar, né? Da produção. Então... E também o Roger Waters está mandando muito bem, está sofrendo. Eu já comentei aqui no canal, né? No Dissecando o Álbum, que o Michael Kamen, na época, estava desesperado, porque ele via ali o Roger Waters berrando às alturas essas músicas, ele sem voz, né? E deu um problema danado, mas é um disco sofrido, legal. Eu gosto muito do The Final Cut, disco subestimado aqui na nossa lista. Em 5º lugar, você sabe, né? Todo mundo sabe, Iron Maiden, é o disco de X Factor, o primeiro com Blaze Bayley. Eu acho esse disco muito bom. O outro não, Virtual Eleven não tem jeito não. Aquilo lá é indefensável. Aquilo lá está condenado ao Hades. Mas o The X Factor, cara, é um disco muito legal. É claro que tem algumas faixas muito esticadas ali dentro do contexto do disco, mas tem músicas como The Sign of a Cross, Judgment of Heaven, também Lord of the Flies, Man on the Edge, né? É um disco legal, eu gosto muito do The X Factor e acho um disco injustiçado. Vocês são muito injustiçosos com as plantas. Angra em 4º lugar com o disco Aqua também. Eu não sei se é por todos os problemas que o Angra atravessou, né? Eu acredito que esse disco não tenha tido nenhum produtor, porque o Dennis Ward,
no disco anterior, Roller Consurging, estava doido para botar o Edu Falaschi para fora e foi um desconforto para a banda, né? Você tem que botar esse cara para fora, e decidiram gravar o Aqua de forma independente para ter total liberdade de fazer o disco com o seu vocalista, que já não estava muito bem, né? E a mixagem do disco na época deu uma desanimada no pessoal, mas o Aqua é um disco fantástico, cara. Rising Thunder, Rage of the Waters, Lease of Life, cara, o disco Hollow, o disco é muito bom. O Aqua, eu acho que é um disco que ficou meio apagado na discografia do Angra. Eu acho que essas músicas não são nem executadas ao vivo, né? Você não vê executarem essas músicas. Se executarem alguma é Lease of Life. Mas eu acho um disco que ficou deixado para trás. Em terceiro lugar, eu vou com Duran Duran. Também Duran Duran, uma banda de new wave, pop rock, synth pop, muito conhecida e que teve realmente alguns discos ruins na sua trajetória, na sua jornada, mas esse disco aqui sentaram muito o pau nele e eu achei uma injustiça, porque eu gostei. Na verdade é um disco de releituras de clássicos do rock, do pop, né? O disco chamado Thank You, né? Do Duran Duran de 1995, cara. Eu achei esse disco muito legal, cara. As versões das músicas ficaram legal. Watching My Detective, do Elvis Costello, Thank You, do Led Zeppelin, Lay Lay Lay, do Bob Dylan, aquela música do Lou Reed, Perfect Day, entre outras músicas, Crystal Ship, do The Doors, tem covers do David Bowie. Eu achei muito legal a releitura das músicas aqui, mas o disco foi universalmente massacrado, esculachado. Para mim, também uma injustiça. Em segundo lugar, claro, já falei muito desses discos aqui, Load, do Metallica, que também foi um disco que a galera, né, não deu o devido valor. Esse disco, um disco que tem músicas como At My Beach, The House Jack Built, Until He Sleeps, Mama Said, Bleeding Me. Eu acho ele muito bacana. O Load está aqui em segundo lugar na minha lista de discos injustiçados, discos subestimados. Dá mais uma ouvida nesse disco, você que já passou aí 1, 2 décadas desde que eu vi a última vez. Em primeiro lugar, é claro, para mim, a maior injustiça de todas, eu entendo, mas foi o Chameleon, do Halloween, disco de 1993, o último com Michael Kiske até o seu regresso agora. É um disco que a banda queria fazer um som diferente, né? É claro que se a banda tivesse continuado com aquele som que eles fizeram nos épicos Keeper of the Seven Key, a banda deveria ser uma potência muito maior do que ela é, mas eles decidiram experimentar e foi que meio que fizeram ali o Michael Acuff, o Michael Kiske e o Roland Grapple. Eles fizeram meio que cada um 4 faixas, né? Como se fosse um pequeno trabalho solo de cada um dentro daquele disco, e cada um colocou as suas influências. Tem alguns lances de metais no disco, né, que deve ter apavorado a galera, naquela música do Roland Grapple, tipo Crazy Cat, que eu também não gosto. Mas vamos pegar esse disco, tô fazendo uma comparação, o Keeper of the Seven Key tem 7 faixas, cara, 7 faixas. Pega o Chameleon, tira 5 faixas das 12 e vê se não fica um álbum fantástico, cara. Tem músicas muito bacanas, tem The First Time, When the Sinner eu não gosto, tá? Mas eu gosto de I Don't Wanna Cry No More, que é a música do Roland Grapple. Gosto de Giants, gosto de Windmill, gosto da música In the Night, gosto da música musicaço do Roland Grapple, que ele trouxe da sua banda anterior também. Tem a música I Believe, gigantesca, épica, com variações aí, a música muito boa, orquestrada, muito legal, composição do Michael Kiske. Também tem a música Step Out of Hell, também muito legal. Tem a música Longing, uma balada acústica com orquestra, cara, Michael Kiske ali interpretando muito bem. Eu acho esse disco super subestimado, cara. É um disco muito legal. Tira esse disco, assim, de repente, da discografia do Halloween
escuta esse disco isolado como fosse o disco de uma nova banda, uma banda emergente. O disco é maravilhante, eu gosto muito do Chameleon. Eu não gosto de Revolutional e também não gosto de When the Sinner e Crazy Cat. Tirando essas 3 músicas, ficam 9 músicas, um bom tamanho, até porque as músicas são longas, né? As músicas são longas. Tá, então, o meu top 20 de discos injustiçados que você deveria dar mais uma chance, dar uma ouvida para colocar esses discos no seu devido lugar. Valeu? Que é um lugar de honra. Se inscreva, faça o seu comentário, compartilhe o vídeo, né? E curta. Até o próximo. Forte abraço.